Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao áudio dela que diz assim, o áudio está transcrito, o áudio que veio lá da live. Eu me separei faz uma semana. Não fico postando nada em rede social, a não ser minha rotina nova, normal. Academia, trabalho, etc. Só que começou uma homarada casada a dar em cima de mim. E eu fico desacreditada com essas coisas. E agora fico pensando, será que meu marido também fazia isso? Porque olha, nunca vi isso na minha vida. Isto é, a mulher mal acabou de ficar solteira, nem posta quase nada na rede social e essa homarada fica dando em cima da gente, chamando para sair. O que você acha sobre isso? Querida, infelizmente acontece. Uai, e não é só homem não, viu? Que a homarada e a mulherada tá fazendo isso também, hein? Que tem de mulher casada, que fica também dando chavequinho, palavrinhas com rapazes. Olha, não tá escrito no gibi também, viu? Então, infelizmente, Anjo, essa falta de respeito com o parceiro, infelizmente está acontecendo. Já falei isso aqui em outros vídeos, com outras temáticas que suscitaram esse assunto. Eu já até falei num dos vídeos, acho que um tempo atrás, eu falei, infelizmente, as pessoas se comportam como se fossem solteiras. De verdade. É assim, o nível é tanto que a pessoa vira para outra, por exemplo, um exemplo, sei lá, você tá numa loja. Acho que eu dei esse exemplo no outro vídeo que eu falei desse assunto. Tá numa loja, certo? Eu presenciei essa cena acontecer. Tava lá na loja. Tava eu, uma amiga minha, que é dona da loja, e uma amiga dela, que eu conheço de vista, mas eu tava ali junto com elas, conversando. Eu, minha amiga que é dona da loja, e essa conhecida dela. Conhecida minha, né? Dela é amiga. E aí entrou um vendedor, é fornecedor, né? E revendedor, sei lá. Entrou. O moço era realmente muito bonito. E aí ele veio, conversou um pouco com a minha amiga e foi lá com as vendedoras. E aí a amiga da minha amiga, que é casada, nossa, pelo amor de Deus, quem que é? Ai, meu Deus do céu, me apresenta. Você tá entendendo? Me apresenta. Então, quer dizer, é um discurso de pessoa solteira. Não é? Quando a gente é solteiro, não é assim? Se você é solteiro, você tá conversando com a sua amiga, chega alguém, te cumprimenta, você fica lá com aquele foguinho, né? Meu Deus, amiga, quem que é? Meu Deus, será que ele é? Aí vem a primeira pergunta. Essa era a pergunta que eu fazia quando eu estava solteiro. Ai, mas ele é compromissado? Era a primeira pergunta que eu fazia, até porque eu nunca quis ficar com gente compromissada. Deus me livre. Então era a primeira pergunta que eu fazia. Então eu acho isso absolutamente normal. Você tá solteiro, tá conversando com uma amiga sua, chega alguém que você se interessa. Bom, no meu caso, tinha que perceber se o cara era gay também, né? Tem essa. Eu jamais ia querer ficar me iludindo com hétero, muito menos com um casado, compromissado. Então, vocês estão vendo que essa história de que nessas coisas a gente não manda. Manda! Porque eu tenho que ter consciência que eu preciso ter condições favoráveis. Tem determinadas situações que elas não são favoráveis e não serão também éticas. Tem coisa que é ético, não é legal fazer. Ai, nossa, André, que moralismo. Não é moralismo, Anjo. É um princípio básico de respeito. Ai, nossa, olha lá, moralismo. Que moralismo, bem. Então, já que você não entende como respeito, já que você entende que isso é moralismo, é só a gente fazer uma perguntinha simples. Sabe qual pergunta? Quando você é compromissada, você gostaria que ficassem dando em cima do seu marido? Ou você chamaria de biscate a mulher que desce em cima do seu marido? Chamaria. Vamos ser sinceros, a gente precisa ser honesto. Primeiro, que você não gostaria, e segundo, que tem uma grande probabilidade de você rotulá-la como biscate, sem vergonha, galinha, fica dando em cima do marido dos outros. E é exatamente o que você faz. Mesmo raciocínio para os homens, hein? Pelo amor de Deus. Tanto que o princípio aqui a gente fala da homarada. Aliás, as mulheres aprenderam com os homens. Porque os homens que começaram a ser desse jeito, né? Porque as mulheres eram sempre foram, né? Muito pressionadas, né? Então, agora o homem podia tudo. E agora as mulheres aprenderam esse comportamento com os homens. Então, infelizmente, muitos homens, porque não são todos, não são. Então não adianta generalizar, porque não são todos que agem dessa maneira.
Por isso que o seu questionamento, minha querida, será que o meu marido também fazia isso? O seu questionamento, lógico que agora vem a dúvida, mas talvez não fizesse, talvez não. Porque sim, eu realmente conheço homens que são um encanto. Eles podem fazer tudo, menos trair. Quando eles estão com alguém, eles estão. Ponto. Né? Eu tive um amigo, muitas vezes eu cito o exemplo desse amigo também. Eu tive um amigo, eu trabalhei com ele quando eu trabalhava em autoescola, e ele era do tipo que não traía. E sem contar que ele era do tipo que, se ele estava, eu nunca me esqueço, tinha uma casa próxima da autoescola cheia de roseiras. Era de uma senhora. E às vezes ele passando lá em frente, ela estava lá, e ele falava, ô, dona fulana, porque ele sempre foi muito simpático. Oi, dona fulana, posso levar uma rosa para minha namorada? Ela, ai, lógico, ela mesma pegava, pum, cortava, dava para ele, e ele levava aquela rosa de jardim. Chegava para a namorada. Tá vendo? Ele não comprou grandes ramalhetes, né? Chegava com uma rosa que foi colhida ali na hora e entregava para a namorada. Detalhe que ela não valorizava ele, né? Detalhe. Nunca me esqueço dessa história também. Tinha vontade de dar na cara dela, eu tinha. Então, você tá vendo? Então, é todo homem que age dessa maneira? É toda mulher que age dessa maneira? Não. Só que a gente não pode atribuir só a homens comportamento assim como também não podemos atribuir só às mulheres, ou a gays ou héteros. O ser humano age dessa maneira. Infelizmente. E agora? A sua postura, minha querida, tem que ser colocar esses homens para correr. Não vá cair na conversinha. Não vá cair, sabe, no papinho do homem casado. Coloca, sabe, esses cachorros sem vergonha para correr. E aí, só para finalizar, às vezes as mulheres dizem assim, André, mas parece que os homens casados, eles têm mais atitude do que os solteiros. Os solteiros estão tudo parados. Lógico que o homem casado tem mais atitude. Ele tá louco para comer fora de casa, o solteiro tá ali, tá tranquilo. A hora que ele quiser tem, porque tá fácil, o mercado tá saturado, vocês sabem. Tá mais fácil para os homens do que para as mulheres. Tem mais oferta de mulher do que de homem. Então o solteiro ele não tá mesmo aflito. Não é mais como o homem de antigamente, que parece que ficava aflito para sair com uma mulher. Não é, mudou. Agora, quem tá aflito hoje para sair com a mulher é o casado. Por quê? Porque é sem vergonha, porque tá querendo pular cerca. Gente, são os dias de hoje. Quer vir aqui para atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para de fato entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.